41. Ikilei Player of the Academy Capítulo 102, Sol, Claion Solais, 10, Autor, salvar pessoas. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Silêncio. Ninguém conseguia se mover. Pressionados por uma extrema sensação de tensão, seus instintos de sobrevivência soaram alarmes em suas cabeças. Havia um sorriso irônico no rosto do monstro. A aparência de um demônio sorrindo com a cabeça inclinada para o lado. A escuridão se abateu sobre o mundo. O mundo, com sua luz reduzida pelo eclipse solar, logo foi inundado pela onda de escuridão trazida pela entrada do demônio da espada no domínio. E assim o mundo ficou escuro novamente. 8 lâminas dançantes. O domínio terminou num piscar de olhos. Sangue jorrou dos pulsos e joelhos cortados. Sr. Corin? Naquela fração de segundo, o demônio da espada começou cortando Corin Lorque dentro do domínio. Esmagando a cabeça empinada do dragão venenoso de Corin, que ele usou para lutar contra as 8 lâminas dançantes. O demônio da espada torceu os braços para cortar seus pulsos e joelhos, as duas partes importantes de seu corpo. Kaduk. Após o fim do domínio, veio um chute largo. A besta demoníaca atingiu Corin no peito após atacá-lo com suas espadas. Corin engoliu o grito enquanto permitia que o seu corpo fosse empurrado para trás pelo chute. Eca. Seu peito, pulsos e joelhos foram atingidos com força naquele breve momento. Alicia estava prestes a correr até ele para ajudá-lo, mas foi impedida por ele antes que pudesse. Não venha aqui, tosse. Olhe para a frente. E somente para a frente quando estiver lutando. Depois de ser repreendida por ele, Alicia se virou para o monstro, que imediatamente a atacou, punindo-a por desviar o olhar, mesmo que por uma fração de segundo. Enquanto isso, Lunia, que estava protegendo seu corpo com sua aura protetora, percebeu que nenhum dos ataques estava voltado para ela. Desgraçado. Ela estava sendo completamente menosprezada. Depois de perceber que estava meio passo mais lenta do que ele dentro do domínio, naquela última luta, a besta demoníaca nem havia como um alvo que valesse a pena atacar. Mas esse foi um julgamento errado da parte dela. Embora pudesse ser lenta dentro do domínio, Lunia era mais forte e rápida que Corin e Alicia fora. Falso cancelamento de domínio. O que aconteceu em seguida arrepiou todos que se aproximaram do domínio, incluindo Lunia e Alicia. O demônio da espada entrou no domínio novamente. Segundo domínio. Eles ficaram sem palavras. Entrar no domínio uma vez já era um feito maravilhoso que quase ninguém no mundo seria capaz de realizar. Então, como um mero monstro poderia entrar no domínio novamente, repetidamente? Embora soubessem que ele tinha talentos incríveis que o mundo talvez não tivesse visto nos últimos 1000 anos. Eles não esperavam que fosse tanto. Separação de domínio. 8 lâminas dançantes. Os 2 braços traçaram 8 linhas mais uma vez, mas dessa vez foi um pouco diferente. Todos esses 8 ataques estavam voltados para Alicia. Mesmo com Lunia usando sua separação de domínio falso, o demônio da espada concentrou todos os seus ataques em Alicia, sem se importar com Lunia. Estava indo em direção a Alicia, mesmo que isso implicasse em permitir um ataque. Ele está tentando lidar com todos os usuários reais do domínio. Os olhos roxos do monstro encararam Alicia ardendo do início ao fim. O demônio da espada parecia ter percebido, pela batalha anterior, que Alicia era a usuária do domínio mais ameaçadora de todos. Apesar de tentar revidar dentro do domínio, os olhos de Alicia estavam cheios de choque e medo. Com sua habilidade atual, ela só conseguiu se defender de 3 desses 8 ataques, o que significava que os 5 ataques restantes atingiriam seu corpo. O único que poderia mudar esse fluxo de batalha era Lunia Ardente. Tinha meio passo de espaço para brincar. Ela teve que escolher entre 2 opções. O ataque à besta demoníaca com a espada ou Shaak. O que ecoou no final do domínio foi o grito ensurdecedor de Alicia. Irmã. Sangue espirrou do corpo de Lunia após ser cortada com sua espada. Ela cambaleou após permitir uma série de ataques, mas mesmo assim, cerrou os dentes e estendeu a mão. Você acha que algo assim é suficiente? Ela agarrou o pescoço do demônio da espada com a mão esquerda em volta e aura e perfurou a espada quebrada em seu pescoço. Foi uma demonstração chocante de pura força de vontade, mas a fera ainda retaliou. Olho por olho, pescoço por pescoço. Após ser esfaqueado no pescoço pela espada de Lunia, a besta demoníaca esmagou a clavícula de Lunia com seus dentes. Vá embora. Esquivando-se da facada rápida e desleixada de Alicia,
O demônio da espada deu um passo para trás. Ptui. Em seguida, cuspiu no chão um pedaço do osso de Lunia, junto com um pouco de sua carne. Tosse. Lunia caiu sem forças enquanto tossia sangue, mas foi amparada por Alicia antes de cair no chão. Solte. Irmã. Nós deveríamos. Quando estiver em batalha, não olhe para trás. Sua irmãzinha é idiota. Corin foi neutralizado com os braços, tornozelos e peito esmagados, enquanto o corpo inteiro de Lunia foi cortado e sua espada quebrada. O demônio da espada não ficou sentado ali, observando Alicia perturbada por tudo o que acontecia ao seu redor. Mesmo depois de uma punhalada de espada em seu pescoço, o monstro ainda estava ansioso para lutar. Ah! A morte se aproximava. Bem quando ela pensava que era tarde demais para reagir, bum! Um grande punho veio voando de algum lugar e atingiu o demônio da espada de cima. Homem. Divime. Um boneco de madeira, Wickerman, foi criado por Yuel e estava atacando o demônio da espada. Alicia. Para trás. Ela invocou um homem de palha pela segunda vez sem sequer usar um sacrifício. O preço daquele feitiço foi, portanto, aplicado em seu corpo. Yuel gritou com ela, com sangue escorrendo pelos lábios. A druida estava desesperadamente arriscando tudo para proteger seus companheiros, mas mesmo esse ato de desespero não passava de uma forma de ganhar tempo. Espadas de duelo de Arden, céu demoníaco de dragões gêmeos, besta de duas presas. Como se o tofu estivesse sendo cortado por uma faca, levou apenas um segundo para que o grande Wickerman fosse silenciosamente dividido em 3 pedaços. A desativação do feitiço logo após sua ativação fez com que Yuel caísse de joelhos enquanto segurava o peito. Kukikikikikiki. A besta demoníaca se aproximou. Com a espada ainda cravada em seu pescoço, ela encarou Alicia. Percebendo que era a única capaz de lutar contra o demônio da espada, Alicia começou a tremer. Sozinha, ela teria que lutar contra o monstro que havia neutralizado Corin e Lunia num piscar de olhos. Hã? Ela estremeceu de medo. Era assustador e assustador. Ela queria fugir. O fato de ter que lutar contra aquele monstro sem um único aliado a fez querer desistir. Como o que estava à sua frente era tão poderoso. Ela imediatamente pensou que não havia como vencê-lo. No entanto, ela não conseguia se virar. Dar um passo para trás ali significava a morte de todos os outros. Se fosse assim, vire uma demônia, Alicia. Concentre-se e dedique-se apenas ao ato de fatiar. Dedique-se e dedique-se. Procure todos os métodos possíveis. Ela abriu os olhos. Suas pernas trêmulas voltaram a ficar estáveis. A lâmina afiada de sua espada estava voltada para seu inimigo. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Na escuridão lançada pelo eclipse solar, olhos da fronteira, seus olhos brilharam e fitaram os olhos roxos do demônio da espada. Os dois caminharam em direção ao outro em silêncio. Ataque celestial, morte reversa. Kang. Eles balançaram suas espadas um contra o outro sem nenhum aviso. Espadas gêmeas contra uma única espada. Força contra a suavidade das ondas. Os dois espadachins sem nada em comum criaram brasas e faíscas na escuridão sob o sol oculto. Caramba! Corin, que havia sido neutralizado pelo primeiro uso do demônio da espada no domínio, continuou tossindo sangue de dor enquanto apoiava seu externo esmagado. Corin. Você está bem? Deixando o calor da batalha, Yuel foi até ele enquanto arrastava a Lunia ferida atrás dela. Estou bem. Precisamos curar a senhorita Lunia primeiro. Ele ainda não havia perdido seu espírito de luta. Contanto que não desistisse, a regeneração do seu faria com que seu guerreiro voltasse a ser combativo. No entanto, com seu corpo atual, ele não conseguia nem se mover direito. Então, Yuel tirou o elixir dos bolsos internos de Corin e o deu para Lunia, que estava em um estado muito pior. Mal conseguindo se manter consciente, Lunia ofegou e Corin cerrou os dentes ao ver aquilo. Droga! O preceito ainda não foi ativado contra aquele cara. Demônio da espada. Aquele monstro era o espadachim mais forte de lendas heroicas de Aran, que mais tarde se juntaria ao exército do rei, mas, naquele momento, era apenas uma simples besta demoníaca com pouca relação com o fim do mundo. Com seu corpo atual e sem muito apoio do preceito, Corin não conseguia reagir à velocidade do monstro. Alicia. Aguenta só mais um pouquinho, por favor. Alô? Você parece muito magoado. Corin imediatamente virou os olhos para a fonte do som e ali estava um homem alto. Dunskaita estava olhando para eles com um olhar travesso no rosto. Isso é impossível. Você já matou todos os gigantes?
Isso não fazia o menor sentido. Havia mais de 50 gigantes, todos eles, no mínimo, semi-grau 1. Como Doomskite conseguiria lidar com todos eles em tão pouco tempo? E, na verdade não, eu só os trouxe aqui com a gente. Ao ouvir isso, Corin virou os olhos para a distância e viu os gigantes correndo em direção à ilha flutuante, com seus passos sacudindo-a. Mate-os, como todos eles. Demônio da espada. Esse bastardo. Eles estavam sendo impedidos por muito tempo. Quando os gigantes entram em combate. Ao contrário de Skite, todos no grupo de Corin estavam fadados a acabar pisoteados no chão. E, agora não é hora de você se preocupar com eles. Quack. Doomskite estendeu a mão em direção ao imobilizado Corin. Agarrando-o, jogou-o para longe, por cima da ilha. Quack. Arremessado para fora da ilha flutuante num piscar de olhos, Corin começou a cair sem parar em direção ao chão. Ui! Para não deixá-lo escapar, Doomskite pulou atrás dele. Seu filho da puta. Criança que matou Fermac. Deixa eu ver suas habilidades, Kururuk. Os braços de Skite de repente começaram a se contorcer quando dezenas de cobras emergiram deles. Ele balançou o braço e jogou as cobras para longe. Foi uma batalha no ar, sem apoios para os pés. O corpo de Corin costumava ser impotente devido aos ferimentos causados pelo demônio da espada, mas, iniciando o backup do sistema, revisando o preceito, seu corpo começou a se mover novamente. Durante a descida, sem nada em que se apoiar, Corin começou a girar sua lança. Céu giratório do vazio, lança turbulenta Shejajak. A lança de prata imediatamente cortou as cobras em pedaços. Depois de punir todas, ele pisou na lança de prata com uma série de movimentos acrobáticos. Dor. Chutando a lança de prata, ele saltou em direção ao carvalho a 50 metros de distância. Ao mesmo tempo, estendeu a mão em direção à lança de prata sem nem mesmo olhar para ela, e a lança, que havia servido de apoio, respondeu ao chamado de seu mestre e retornou a sua mão. Depois de voar em linha reta, ele pousou na mão de Corin, que imediatamente o cravou no carvalho para criar outro andaime. Uau tio! Essa foi uma ótima apresentação. Corin pousou na lança de prata e olhou para Skite, que havia transformado seu braço em uma grande cobra e a fez morder o carvalho. Achei que não poderíamos nos atacar por causa do Geas. E... você tem razão. Você tem razão. Então, bum! De repente, sua cabeça explodiu por ter quebrado o voto de não atacar uns aos outros, mas... dezenas de sapos saltaram do buraco em sua cabeça antes de se juntarem como argila para formar uma nova cabeça. Bem, algo assim. Doomskite. Ele era um dos súditos do rei, mas, ao mesmo tempo, era o rei dos animais. O Forte das Sombras, Doomskite. Uma reunião de toneladas de cobras, sapos e 3 dragões. Colocados dentro de um Dri, o caldeirão mágico de Dagda. Sendo um indivíduo e uma legião ao mesmo tempo, uma promessa restritiva para indivíduos como um Geas não tinha sentido contra ele. Você não tinha planos de aceitar sua derrota em primeiro lugar, não é? E não é a mesma coisa para você? Naturalmente, nenhum deles estava interessado em uma luta justa desde o começo. Lança de sangue foi quando uma lança vermelha emergiu de baixo e perfurou o corpo de Skite. Corin. Você está bem? Uma voz familiar chegou aos ouvidos de Corin. Senhor Mare. Aham. Abaixo dele, Mare e Ohan subiam no carvalho. Como não tinham um druida para guiá-los pelo caminho e devido à barreira da ilha flutuante que impedia o voo nas regiões próximas, eles estavam no meio da escalada. Ah! Eles são seus amigos. Isso não é bom. Sem interrupções. Doomskite foi rápido. Ignorando a lança gelada que lhe perfurava o corpo, avançou para uma luta física. Depois de agarrar Corin, Doomskite desceu ainda mais do céu. Naquele instante, Corin tomou uma decisão rápida. Ele estava em desvantagem em um combate aéreo. Precisava de apoio. Com a ajuda de Mare e Ohan, suas chances de vitória aumentariam para 60%, mas... não se preocupe comigo e suba logo. Rápido. Se ele conseguisse a ajuda deles aqui, todos os outros acabariam mortos. Depois de cair por centenas, ou até milhares de quilômetros, os dois pousaram no carvalho novamente após alguns saltos aéreos. Irk. Estamos sozinhos agora. O que você vai fazer? Eu sei direito. Corin teve que voltar, mas Doomskite não tinha como ficar ali parado, assistindo a isso. No fim, não havia outra opção para Corin a não ser enfrentar uma legião sozinho. Veja bem.
Tenho uma pergunta para você. O que foi? Vou te matar em breve, então acho que posso reservar um tempo para ouvir suas últimas palavras. Ike, minha pergunta é: por que você se opõe a nós? Como a lança da rainha, você deveria saber a verdade melhor do que ninguém. Você pode se tornar um deus neste mundo se apenas se posicionar de um lado um pouco diferente. Ike, meu mestre certamente lhe dará alguma divindade se você se juntar a nós. E eu aqui me perguntando o que você ia perguntar. Deus do novo mundo, hein? Isso já está bem batido, cara. Iniciando o backup do sistema. Revisando o preceito. Fermac, Dum Norix, você. E até Valtazar, seu método está terrivelmente errado. Você perguntou por que eu vou cagar em você agora. É muito simples. Não ignorarei o infortúnio dos bons. Não percebo espíritos. Salvarei o mundo. Eu odeio vocês. Seus psicopatas de merda que pensam nos humanos como formigas. Eu odeio vocês pra caramba. Dunskyte, correlação a mais backup, aumento de 120% nas estatísticas que eu simplesmente tenho que te bater. Herói Corin Look. Derrote todo o mal e salve o mundo. Ikilei Player of the Academy capítulo 103, Sol, Claion Solais, 11. O eclipse solar aconteceu aqui. A lua cobriu o sol, a luz foi apagada e substituída pela escuridão. Com nada além de tênues figuras humanoides e lâminas refletidas na fonte limitada de luz, as espadas do demônio da espada rasgaram a escuridão. Uma das 5 espadas celestiais que pertenciam a Garran Arden, lâminas gêmeas do dragão. As 2 espadas que permaneceram firmes apesar de entrarem repetidamente no domínio brilhavam em preto como o brilho original da pedra inquebrável. O golpe celestial veio. Foi um leve golpe de espadas, mas que colocou a vida de Alicia em risco. Cook. Incapaz de bloquear tudo, ela optou por se esquivar. Reconhecendo a enorme diferença de habilidades entre eles, Alicia tentou criar uma brecha entre eles, mas o demônio da espada não permitiu. Alicia escapou por um triz. Ela correu, se esquivou e até tropeçou, mas ainda assim não conseguiu fugir completamente do demônio da espada. Mais uma vez, uma das espadas desceu voando. Bloqueando o ataque, Alicia deixou fluir para o lado e prosseguiu com uma estocada. Era a típica troca de ataques, mas o demônio da espada estava entediado com isso. Os ataques daquele velho monstro eram muito mais rápidos e afiados. Hã? O demônio da espada brandiu sua espada e facilmente desferiu o golpe. Sem sequer levar em consideração sua técnica, Alicia era simplesmente fraca demais em comparação. Com sua força, ela não conseguiria nem lutar contra o demônio da espada em pé de igualdade. Superando o impulso, a lâmina matadora de demônios foi novamente brandida contra o monstro, mas o demônio da espada nem viu necessidade de bloquear o ataque com suas espadas. Cada um de seus braços e pernas era afiado como lâminas. A perna da fera atacou a espada de Alicia como uma serpente, que pousou no fio cego da lâmina e a chutou para o chão. A besta demoníaca dominava Alicia de todas as maneiras possíveis. Tanto em habilidade quanto em força, o demônio da espada percebeu que estava no topo e nem viu necessidade de usar suas espadas. Mas esse descuido levou a melhor. Em um momento de divisão, o monstro sentiu um arrepio na espinha. Seus olhos roxos piscaram e ele percebeu tardiamente que a espada de Alicia estava voando em sua direção. Empurrar a arma do oponente em direção ao chão era essencialmente o objetivo de Lanazar. Por ter vivenciado isso em primeira mão diversas vezes, Alicia reagiu instintivamente com um contra-ataque. Respirando fundo, Alicia atacou com uma facada afiada e penetrante que ia direto ao coração da besta demoníaca. O demônio da espada deu meio passo para trás e trancou suas espadas em forma de cruz. Kagagaki. Naquela fração de segundo, o monstro calculou o comprimento da espada do oponente, deu meio passo para trás e cruzou suas espadas para bloquear a espada matadora de demônios de Alicia. A espada de Alicia estava a 0,5 centímetros de atingir o peito do monstro. Obrigado. Mas foi então. Surpreendentemente, a lâmina penetrou mais fundo do que o monstro imaginava. Ela avançou 1,5 centímetros e cravou-se no peito do demônio da espada. Krrr. Enfurecido, o demônio da espada brandiu suas lâminas duplas e arremessou Alicia para longe. Seu pequeno corpo não conseguiu se defender do poderoso ataque do monstro e rolou pelo chão. Ai! Seu corpo rolou e quicou para cima e para baixo no chão, que também era duro como uma massa. Sangue escorria de seu nariz, mas, apesar disso, Alicia rapidamente voltou seu olhar para o demônio da espada. Ah,
Contudo, ainda era tarde demais. Aglomerados de aura brilhavam intensamente em um tom de vermelho através da escuridão do eclipse solar. Aquela onda furiosa de aura era tão ameaçadora que ardia na pele de Alicia, apesar de estar bem distante dela. Espada. Orbes. Eram ligeiramente diferentes dos que Lunia havia criado durante o duelo. Diferentemente deles, os orbes criados pelo demônio da espada estavam furiosos, ameaçando explodir a qualquer momento. Mas tentar diferenciá-los não fazia sentido porque qualquer um deles tinha o poder de destruir Alicia com uma bomba nuclear em um instante. Vovô não disse que o demônio da espada treinou por apenas um ano. Foi realmente um nível de talento chocante. Um nível de crescimento incrível. O demônio das espadas. O que aconteceria se aquelas dezenas de orbes de espada caíssem sobre ela de uma só vez? Cada um daqueles orbes era tão poderoso que poderia destruir um dojo de treinamento inteiro. Então a simples ideia daqueles orbes atacando de uma só vez dava arrepios em Alicia. TCH. Ela começou a correr. Felizmente, as trajetórias dos orbes da espada eram imutáveis depois de serem definidas uma vez, então a única saída que ela conseguia pensar era correr, correr e correr. Kiki, como se estivesse zombando da tentativa dela, a besta demoníaca sorriu e balançou sua espada para baixo, enquanto dezenas de orbes de espada caíam ao mesmo tempo. Sem diferenciar humanos de demônios, os orbes da espada destruíam tudo em seu caminho. Como relâmpagos dançantes e tempestades, destruíam tudo ao redor. Parecia o fim do mundo. O demônio da espada já estava achando aquilo irritante há algum tempo. Aqueles olhos em forma de diamantes sempre observavam dentro da dimensão que não deveria pertencer a ninguém além dele mesmo. E aqueles olhos eram penetrantes e afiados, como se tentassem enxergar através de tudo que existia. Chato. Muito irritante. O monstro foi tomado e controlado por um sentimento desconhecido de ódio, chegando a ficar obcecado por ele. Foi por isso que aceitou a oferta de Dunskyte e Dunnorix e, voluntariamente, tornou-se o sacrifício ardente do Homem de Palha para chegar à ilha flutuante. No entanto, aqueles olhos não existiriam mais. Era uma barragem avassaladora de orbes de espada. A besta demoníaca pensou consigo mesma que valia a pena roubar as habilidades daquele velho monstro. Dezenas de orbes de espada explodiram pedaços do chão. Partes da ilha flutuante de Findias estavam desmoronando. O monstro estava prestes a se afastar, mas, pababaque. Uma garota saiu correndo da fumaça. Depois de rolar miseravelmente pelo chão, o espadachim se levantou. Ainda vivo. Mesmo depois dessa saraivada que o velho monstro usou, o demônio da espada encarou sua oponente. Ela estava evidentemente em um estado terrível. Seu corpo inteiro estava em frangalhos e todos os seus membros tremiam. Ela parecia tão frágil que parecia que sangraria até a morte mesmo que o demônio da espada não fizesse nada, e ainda assim. De forma distorcida, ela levantou os cantos dos lábios enquanto babava. Era aquela coisa, aquele sorriso, que irritava o demônio da espada. Mesmo que todo oponente seja uma presa que grita e treme de medo, choque e confusão, Alicia sorria como se estivesse gostando do processo de ser caçada. Você. Ela não passava de uma mera presa diante de um predador e ainda assim. Você acha que eu não consigo te cortar em pedaços? Seus olhos eram de predador. Além disso, havia também aquele sorriso torto em seu rosto. Era irritante. Isso fez o demônio da espada se lembrar daquele velho monstro. Aliás, seu oponente atual era ainda mais incompreensível do que aquele velho monstro. O monstro uivou, mas desta vez, de forma calma e contida. A densa intenção assassina da besta demoníaca se espalhou lenta, mas seguramente, pela área. Isso significava que o monstro também havia ficado sério. Diante do demônio da espada, Alicia ergueu sua espada novamente, alheia ao sorriso distorcido em seu rosto. Os dois demônios, igualmente apaixonados pelas espadas, estavam enfeitiçados. Como se estivessem possuídos um pelo outro. Espada singular, espadas de duelo, eles dançaram. Lutaram e atacaram uns aos outros para esmagar o oponente. Traço. Sua espada cortou o local onde o demônio da espada estivera, enquanto o monstro se curvava excessivamente para trás para se esquivar do ataque. Seria um equívoco dizer que ele havia perdido o equilíbrio. Aproveitando o movimento para trás como impulso, o monstro deu uma cambalhota para trás. Num piscar de olhos, as garras frias e afiadas do demônio da espada passaram raspando o queixo de Alicia. Torcendo os lábios ainda mais para cima, Alicia inclinou a cabeça.
O ataque anterior da besta demoníaca havia resultado em uma linha vermelha que ia do peito ao pescoço. No entanto, mesmo aquele ataque foi apenas um prelúdio para o ataque real que viria depois. A verdadeira ameaça eram as duas espadas cortando para cima. Era um movimento incrivelmente acrobático, mas os olhos de Alicia não o deixaram escapar. Lâminas de dragão gêmeas, descida dos seus golpes horizontal. Os dois raios das lâminas do monstro foram bloqueados pela espada matadora de demônios. O demônio da espada pousou de volta no chão enquanto Alicia se lançava mais fundo. Um raio caiu. Foi recebido com um reverse kill crescente. O raio de duas mãos da espada matadora de demônios foi bloqueado pelo reverse kill da espada direita, que foi seguido pelo golpe do demônio da espada com sua espada esquerda. A espada esquerda da fera passou raspando sua bochecha. Sem hesitar, Alicia fechou ainda mais a distância, avançando com todo o corpo. Por ser mais fraca e menos habilidosa que o demônio da espada, Alicia se concentrou em marchar para frente e colocar tudo o que tinha em cada um de seus ataques, repetidamente. Kagaki. A besta demoníaca bloqueou seus ataques com muita facilidade. Seu poder e impulso eram inúteis diante do monstro. O demônio da espada enfrentou o espadachim mais forte de toda a geração como uma chama ardente no último ano e sabia como aliviar a pressão dos ataques do oponente usando os pés, o equilíbrio correto e a postura. No final, Alicia teve que recuar novamente, apesar de ter avançado para o ataque. Assim que tentou recuar, um corte cruzado das lâminas duplas ameaçou cortá-la em pedaços, então ela teve que bloqueá-los desesperadamente com sua lâmina negra. Ugly. Guk. O choque foi tão intenso que seus pés foram empurrados para longe do chão. Mesmo arriscando tudo, foi tudo o que conseguiu. Tanto em força quanto em técnica, ela era muito pior do que ele próprio. Seu corpo inteiro estava em frangalhos e suas pernas trêmulas estavam tão fracas que poderiam falhar a qualquer momento, e ainda assim. Porque ela não estava sendo cortada. Porque ela ainda não estava em pedaços. Como ela estava viva e não morta. O mais importante, porque ela ainda estava sorrindo. O demônio da espada não conseguia entender. Alicia Arden. Uma garota normal que se assustava facilmente, que tinha medo de mudanças. Uma fera que jazia adormecida dentro daquela casca estava prestes a acordar. Diante de um monstro extremamente forte e diabólico. Ela sorriu como se ele fosse adorável, como se quisesse lhe dar um abraço apertado, e seus instintos, que até então estavam reprimidos, romperam a gaiola. Corte mais rápido. Flash instantâneo. Mais rápido do que nunca, ainda mais preciso do que nunca. Dando um passo à frente do demônio da espada, que controlava o ritmo e a distância com melhor percepção de distância e força, Kaduk. Ela brandiu a espada enquanto os ossos do ombro do demônio da espada caíam após serem cortados por sua espada. Sua espada o alcançou, mesmo sem que devesse. Os ataques dele estavam cada vez mais próximos. Ela estava cada vez mais próxima. Ela estava tentando alcançar o nível do monstro. Você se sente um pouco mais lento agora. Kikik. Alicia se aprofundou. Ela se posicionou e golpeou a espada. Kaang. O demônio da espada bloqueou o ataque, assim como o seguinte, que pessoas normais nem sonhariam em bloquear. Sua miraculosa batalha de espadas continuou, de alguma forma, sem fim. A besta demoníaca percebeu que cada ataque do oponente era pesado. Com o tempo, ele se tornava cada vez mais pesado. Com velocidade e poder, Alicia despejava tudo o que tinha na fortaleza inquebrável e resistente. Arriscando a própria vida, ela lançou o corpo para frente e avançou em direção ao poço da destruição. Como ela era pior que o demônio da espada em habilidade, técnica e poder, havia apenas uma coisa em que ela podia confiar. Olhe para a frente. E somente para frente quando estiver lutando. Avançar. Quando estiver em uma batalha. Não olhe para trás. Sua irmãzinha estúpida. Avançar. Vire uma demônia, Alicia. Concentre-se e dedique-se apenas ao ato de fatiar. Dedique-se e dedique-se. Procure todos os métodos possíveis. Avançar. KRRRR. A demônio da espada estava perturbada. Embora fosse evidente que a oponente estava no limite, ela estava ficando cada vez mais rápida com o tempo, e seus ataques estavam ficando cada vez mais pesados. Espadas duplas de Arden. Queda do céu dos dragões duplos. Espada singular de Arden. Punho descendente. Golpe descendente aparando as duas espadas. Alicia atacou em um instante. Seu contra-ataque desprotegido fez com que sua espada raspasse as costelas do demônio da espada, mas, em troca,
Alicia permitiu um corte no ombro. Mesmo assim, ela não parou nem hesitou. O demônio da espada então percebeu que precisava de um movimento finalizador para parar seu oponente. Separação de domínio. 8 lâminas dançantes entrando no oceano escuro mais uma vez. O demônio da espada balançou suas lâminas 8 vezes. Ele suprimiu a espada matadora de demônios com 3 de seus ataques, enquanto os 5 restantes se direcionavam ao pescoço, ombro, peito, costelas e coxas do oponente. O domínio terminou, deixando o demônio da espada bastante confuso, pois nenhum de seus ataques atingiu o oponente. Depois de algum tempo, ele percebeu o que aconteceu. Alicia deu um passo para trás simultaneamente à ativação do domínio. Graças a essa compreensão precisa do espaço e ao controle da distância, todos os ataques do demônio da espada erraram por meio passo. Ou melhor, por 1 centímetro de distância. Era como se ela tivesse previsto. Estilo Alicia, falso separação de domínio de Lunia. Ela desferiu um golpe de cima para baixo, do braço direito até a coxa. Dando apenas meio passo à frente, desferiu o golpe da forma mais rápida e eficiente possível e conseguiu criar um grande ferimento no corpo do demônio da espada pela primeira vez. KRRRR. Alicia não deu tempo ao demônio da espada para cuidar do próprio corpo. O monstro, sem perceber, recuou para abrir uma brecha, mas Alicia o perseguiu. Ela deu um passo largo para a frente e se preparou para apunhalá-lo. O golpe mais rápido que ela conhecia era o da lança do vazio, transformando-a em sua própria arma. Estilo Alicia, Corin erguendo a cabeça do dragão venenoso. Ele estendeu a mão para a frente. A punhalada que imitava a lança, mais rápida que a velocidade do som, quase certamente atingiria a besta demoníaca. Percebendo que a espada estava prestes a se atingir, o demônio da espada refletiu consigo mesmo. Será que não conseguiu controlar a distância? A resposta foi não. Isso estava fora de seu controle. A velocidade de crescimento de Alicia era simplesmente rápida demais e absurda. Bem quando sua cabeça empinada do dragão venenoso estava prestes a pousar em seu corpo, espadas duplas de Arden, investida derrotante Pakang. A espada matadora de demônios saltou para cima. A besta demoníaca reagiu na hora certa, com uma velocidade milagrosa. Ao mesmo tempo, os dois se olharam nos olhos, com as espadas ainda alinhadas. Trocaram um sorriso contorcido. Finalmente, o demônio da espada percebeu. Ele percebeu porque esse inimigo específico estava o incomodando e o deixando nervoso o tempo todo. Parentes. Os dois eram únicos. Esta humana era um demônio como ela. Alguém que tinha o talento diabólico de ser capaz de ser enfeitiçada pelo ato de matar. Eram parceiros assassinos destinados a elevar o calibre de um deles com a morte do outro. Quang. Algo sobrevoou a ilha flutuante. O que surgiu no meio dos dois foi um enorme dragão. A aparição daquele hóspede indesejado inevitavelmente fez com que os dois criassem um abismo entre si, mas mesmo assim, não pararam de se olhar com um olhar mortal. Despertar. Despertar. As duas entidades parcialmente quebradas reconheceram a presença uma da outra e consideraram a outra como um trampolim para uma conquista maior. Eu matarei você, derrotarei você, e eu ascenderei à grandeza. Seu nascimento, sua vida, seu trabalho duro. Tudo isso estava destinado a me ajudar. Nada mais entrou em seu campo de visão. A garota Jiangxi atacando os gigantes próximos com suas correntes. A garota vampira sacudindo a ilha flutuante com um bombardeio de gelo. A grande cobra despejando chamas de sua boca, assim como o lanceiro indo contra ela. Nada entrava em seus olhos, exceto um ao outro. Estilo Swordfiend, espada celestial de Arden, dragões gêmeos escalando o céu. O céu e o chão, o ar, o vento e as nuvens, o castelo, os gigantes, insetos e feras, todos eles foram cortados. Com o espadachim no centro, auras de espada foram disparadas para todos os lados. A espada celestial do monstro atingiu tudo na criação. Foi um movimento verdadeiramente astronômico, com o poder de esmagar tudo em um raio de 1 quilômetro. Avançar. Alicia caminhou pelo domínio. Um passo era geralmente o limite do que era possível dentro do domínio, mas ela correu. Ela correu cada vez mais fundo no domínio. Avançar. O bom senso já havia se tornado inútil há muito tempo. Parecia que o milagre do passado da garota atravessar o domínio para salvar o garoto não fora mera coincidência. Avançar. Seu corpo desapareceu até mesmo do domínio. E desapareceu da área cognitiva do demônio da espada antes de reaparecer na frente dele.
Um reino incrível que de outra forma seria inalcançável só agora era possível de ser alcançado. Após ser estimulado pelo único e inigualável competidor de sua vida. Foi realmente um milagre. E esse milagre, estilo Alicia, 1000 lâminas, dividiu o mundo em dois. Infinito. Excedendo o domínio primeiro que lê Player of the Academy capítulo 104, Sol, Claion Solais, 12, um carvalho com 10 quilômetros de altura estava de pé. A maioria dos super-humanos teria que subir lentamente na árvore, sentados perpendicularmente ao chão, sem a ajuda de um druida, mas havia duas pessoas subindo na árvore correndo. Corin e Luke. Dunskite. Imperturbáveis diante da situação em que cairiam indefinidamente em direção ao chão com um único passo em falso, eles correram em direção às nuvens. Chutando a árvore, saltaram cada vez mais alto. Com níveis extremos de concentração, os dois se concentraram em cada passo, e a proeza de subir a árvore em disparada pareceu um desafio aos limites de um animal bípede. Mas, em meio a tudo isso, seus olhares estavam fixos um no outro. Embora ambos estivessem indo em direção ao pináculo, a ilha flutuante, eles estavam evidentemente em estados muito diferentes. Corin subiu o enorme carvalho com o corpo nu, exibindo sua capacidade de concentração. Um passo em falso o faria cair e perder tudo, e ele não podia se dar ao luxo de parar. No meio de tudo isso, ele também teve que lidar com os ataques de Dunskite. It. Você parece cansado. Por outro lado, Skite estava extremamente relaxado. Ao contrário de Corin, que precisava confiar em suas habilidades e concentração para se manter de pé. Suas pernas haviam se transformado nas garras afiadas de um réptil, o que lhe permitia subir facilmente na árvore. As pernas de uma fera eram incomparavelmente mais flexíveis que as de um humano. Ao contrário de Corin e sua corrida desesperada e linear, Dunskite deslizava por todo o carvalho. Ele parecia uma cobra subindo em uma árvore. Não vamos apressar as coisas. Saltando da árvore, Dunskite saltou diagonalmente em direção a Corin. Suas pernas eram as de um réptil, enquanto seus braços haviam se transformado na cabeça de uma cobra. As cobras com cabeças triangulares abriram suas bocas e revelaram suas presas venenosas. Corin Lorca usou sua lança para despedaçar a cobra venenosa que o atacava pela frente. Mas foi então que outra serpente saltou em seu tornozelo, vinda de um ponto cego. Te peguei. Kenaz. Ressonância. Foi então que as chamas saíram da árvore, assustando Dunskite, que estava bem ao lado. Ele é um mago rúnico. Pensou Skite após ver o resíduo de uma letra esculpida no carvalho. Muito rápido. Dunskite se perguntou quando exatamente Corin escreveu a carta, mas não pensou muito, pois não era nada estranho que magos rúnicos experientes conseguissem escrever letras rúnicas em uma velocidade super rápida. Além disso, era ainda menos surpreendente porque Fermac, que havia sido morto por Corin Locke, também era mestre em magia rúnica. Ei! Quer ver algo emocionante? Não. Não diga isso. Undri, cobras infinitas e inúmeras cobras começaram a sair de um buraco sob seus pés. Mesmo com apenas uma olhada, era possível perceber que havia pelo menos centenas de cobras ali, e seu número aumentava a cada segundo. Um bando de cobras deslizou pela árvore. Corin parou os pés por um segundo e usou a lança como suporte para se manter de pé enquanto procurava uma saída, mas percebeu que estava cercado por ondas de cobras por todos os lados. Espero que esses caras não apareçam nos meus sonhos. Apesar disso, Corin não demonstrou sinais de que iria fugir. Com a lança cravada na árvore, sentou-se preguiçosamente nela. E? Você desistiu? Dunskite com um sorriso viu no rosto. Ele sorriu ironicamente enquanto milhares de cobras atacavam Corin. Meras almas de animais humildes não valem nada contra mim. Foi então que o orbe gravado na lança de prata liberou uma onda negra de mana. Uma camada de névoa imediatamente se espalhou por todos os lados, num raio de 100 metros. A névoa não tinha poder para afastar fisicamente as ondas de cobras, mas... O que? As cobras começaram a cair no chão imediatamente. Inúmeras cobras surgindo sem parar como uma onda do mar eram muito irreais, mas a visão de milhares de cobras caindo ao mesmo tempo era tão surreal quanto isso. O que você fez? Como se eu fosse te dizer. É senso comum que você precisa arriscar alguma coisa para descobrir as habilidades do seu inimigo, não é? Dunskite enviou outra onda de cobras. Embora milhares tivessem sido mortas de uma só vez, ele ainda tinha muito mais cobras. Para ver os movimentos do oponente, ele alegremente enviou um grande número das cobras restantes para a morte. Para! Outra camada de névoa pairava no ar.
Mais de 1000 cobras haviam sido mortas novamente, mas, desta vez, a besta da sombra percebeu a natureza da habilidade. Colecionador de almas. Isso foi rápido. Orbe do ceifador, um tesouro que tinha o poder de separar o espírito do corpo para coletar a alma. Não se sabia como ele estava tomando emprestado o poder do fenômeno da morte como mortal, mas, independentemente disso, o importante era que essa habilidade era completamente contrária à sua. Ao contrário de seres intelectuais como os humanos, os animais e as feras não tinham o poder de manter suas almas porque tinham menos senso de identidade e desejo de sobreviver em comparação a um humano. Mesmo que existissem infinitas cobras, cada uma delas ainda teria apenas a alma de uma fera. Não havia como lidar com o poder do ceifador, por mais enfraquecido que estivesse. Mas vamos ver. Você tem mana suficiente? Eu poderia fazer isso o dia todo. Por conta do suporte de Bakup e do preceito, Corrin tinha mais mana do que a maioria dos magos de grau 2, mas havia mais. A área ao redor deste carvalho é minha terra. E minha terra oferece uma ajuda generosa a todos que estão lá dentro. Ao ouvir isso, Skat percebeu que, estranhamente, mana estava jorrando de todos os lados. O que ele não havia notado até então era que a velocidade de recuperação de mana estava incrivelmente mais rápida do que o normal. Não me diga. Sem que Skat soubesse, a terra ao redor da árvore de Corrin havia se tornado semelhante a uma linha de força. Após consumir o único fertilizante do mundo, essa terra tornou-se tão abundante em energia que conseguiu até mesmo fazer crescer um carvalho alto o suficiente para alcançar o céu. Então, quanto mana haveria na terra onde aquele carvalho tinha suas raízes, depois de consumir uma quantidade imensurável de mana? Não importa quantos animais você tenha. Este é o meu território, que eu cultivei e criei. Ele já tinha uma quantidade ridícula de mana graças à amplificação de seu preceito, e complementando isso estava o suprimento infinito de mana na área. Na verdade, acho que não serei capaz de vencê-lo no meu estado atual. Dunskat disse, antes de erguer os cantos dos lábios. Sua figura humanoide derreteu e se transformou em outra coisa novamente. As cobras não eram suficientes, então ele se transformou em uma colônia de legião muito maior, mais assustadora e poderosa. Kuduk, Kududuk. Seu corpo se expandiu e ecoou em ressonância com o ambiente ao redor. Ele então se transformou em algo gigantesco, carne se entrelaçou com carne na tentativa de se transformar em algo muito maior. Grande serpente. A serpente de Falga era tarde demais para Corrin fazer qualquer coisa. A mudança aconteceu num piscar de olhos. O resultado da fusão dos cidadãos do mundo sombreado foi a legião maligna de cobras e sapos adicionados em um só. Gui. A forma resultante foi de uma cobra enorme, de um comprimento impressionante. Tinha literalmente 1 quilômetro de comprimento. Foi uma das formas finais de Dunskat, ao lado da forma sapo. Primeira lança da rainha, Corrin Lok. Uma voz perversa ecoava do outro lado, totalmente diferente da de um humano. Enquanto isso, a cobra se enrolava no carvalho, fazendo-o tremer. Seu cheiro me excita, e eu consigo sentir cada expiração sua. Cadu. Cadu. O carvalho gritou. Tanto os galhos quanto o tronco foram esmagados e cederam após serem envolvidos pela grande serpente. A rainha me trancou nas sombras. Ela me forçou a entrar num pequeno caldeirão. Infelizmente, a rainha foi exilada e o trono agora está vazio. Graças a isso, devorei à vontade um bando de humanos que ela tanto desejava proteger. Assim como um lobo caçaria ovelhas sem cerca. A poderosa voz de Dunskat fez a árvore e o ar tremerem. Esses usurpadores imundos do mundo. Esses ratos malditos. Vou devorar todos os humanos vivos, junto com a carne da última rainha desta terra, Erindanua. Quem disse que você pode? Apesar de enfrentar uma grande criatura mitológica, uma grande cobra sibilando sua língua nas sombras, Corrin permaneceu firme. Além disso, quem te disse que você pode esticar o corpo assim? O que? Como eu disse, esta terra em que estou, e cada ponto de apoio que vai até o céu, é parte da minha terra. De pé sobre a lança de prata, ele fitava a serpente maligna com seus olhos alaranjados. Em vez de um herói enfrentando seu inimigo em um mito, ele soava e parecia mais com o senhor de uma cidade, sentenciando arrogantemente um invasor. O que você faz? Você merece punição por entrar na casa de outra pessoa com seus sapatos calçados, Kang. A lança de prata estremeceu. Ativação ressonante. Era a característica mais simples da lança de prata,
que ao mesmo tempo levava a mais forte magia rúnica possível. O Aruruk, Kenas, Soilo, Percana. Todas as runas que ele estava diligentemente esculpindo na árvore desde que começou a escalá-la foram ativadas de uma só vez com o suporte do mana abundante na área. Quaruruk. As chamas crescentes e o nível de calor imediatamente mudaram de uma fogueira para lava, e começaram a queimar a árvore inteira. Qua. Skyta estava envolvendo o corpo ao redor do carvalho e apertando-o tão naturalmente que o calor terrível começou a queimar o couro ao redor de seu corpo. Seu desgraçado. Você enlouqueceu? No entanto, as chamas não estavam atingindo apenas Skyte, mas também a terra proclamada pelo Senhor e pelo próprio Senhor da cidade. Foi um desastre gigantesco. Não se preocupe. Você vai morrer antes de mim. Corin já havia arriscado a própria vida. Como sua vida sempre esteve em risco desde que começara a subir naquela árvore, ele derramou óleo e jogou um isqueiro, colocando a vida de ambos em risco. Persiga-me até o céu se quiser viver. Apesar de estar envolto em chamas, Corin Lorque pisou no carvalho em chamas e correu em direção ao céu, depois de passar por Dunskite. É um grande mal-entendido se você pensa que esta é minha única forma. O corpo de Skyte passou por outra transformação. Seu corpo alongado se contraiu, asas surgiram de suas costas e suas pernas se projetaram, ficando mais longas do que antes. Suas asas enormes eram grandes o suficiente para cobrir os seus quando abertas, e cada um de seus bateres criava uma tempestade. Perseguindo o impetuoso Corin Lok, o dragão bateu as asas. Subiu cada vez mais alto e estava prestes a alcançar o céu novamente. Quaang. Dunskite alçou voo após esmagar a ilha flutuante. Atravessando o meio dos dois espadachins e sua batalha mortal, o dragão abriu suas asas. Uma criatura mítica e lendária, o dragão. Não era exagero chamá-la de uma das grandes formas finais de Dunskite, e apesar de ter um monte de animais dentro dele, ele ainda tinha apenas 3 vidas de dragão. Eu sou a cobra sussurrando na escuridão sombreada, um sapo engolindo o consolo refletido da luz. Eu sou a sombra deste mundo. De todos os animais sob seu comando, era a forma mais violenta e arrogante. O dragão olhava para o mundo com o sol oculto atrás de si. Diante de seu olhar, estava um humano frágil com nada além de uma lança. E ainda assim, é possível. O homem ainda confrontou o monstro. Apesar de estar diante de um desastre literal contra o qual os humanos não deveriam ser capazes de fazer nada, o lanceiro esperou por uma chance de contra-atacar. Nada mal para um mero humano. A voz digna do dragão ecoou de cima, enquanto ele continuava olhando para o lanceiro apontando sua lança. Hora de acabar com isso. 6 caminhos da lança, 6º estilo, Shura. Essa era a última habilidade de Corin Lok. Explodindo toda a aura existente em seu corpo, ele usou o golpe finalizador que transformaria toda a sua aura em poder e velocidade até que se esgotasse. Respirando fundo, ele abaixou as costas e liberou o poder adormecido em seu terceiro núcleo de aura. Primeira lança demoníaca, escuridão. A lança demoníaca negra começou a exalar uma aura sinistra e gélida. Era diferente da última vez que a usara. Graças à aquisição da liberação de aura demoníaca, ele conseguiu acumular facilmente uma quantidade enorme de aura dentro da lança. Sua lança certamente seria capaz de ferir aquele dragão celestial. O dragão atacou primeiro com um tornado criado por suas asas, seguida por um sopro flamejante. Num piscar de olhos, porém, Corin desapareceu de vista. Foi um salto explosivo que nem o dragão conseguiu acompanhar. Quando o dragão percebeu, o lanceiro já estava no ar. Seu bastardo. Morrer. Saltando na direção do dragão, o lanceiro estocou sua lança. Definitivamente o pegou desprevenido, pensou Corin, mas bem quando a lança estava prestes a perfurar o dragão. Dunskite retornou à sua forma humana, com apenas a forma reduzida das asas de um dragão. Te peguei. O que? Skyte estendeu um braço. A boca de uma grande cobra substituindo sua mão esmagou o ombro do lanceiro, que ficou momentaneamente indefeso após errar o ataque. Girando imediatamente sua lança, Corin cortou o pescoço da cobra que o mordia no ombro. Ao cair no chão da ilha flutuante, ele viu algo. Sabe de uma coisa? O eclipse solar ainda não acabou, disse Dunskite, estendendo a outra mão. Naquela mão estavam os frutos vermelhos da sorveira brava. Na escuridão, havia uma quantidade considerável de aura yin, que havia florescido naturalmente a partir da aura yang reduzida devido ao sol enfraquecido. A sorveira imediatamente começou a absorver a aura yin se transformou em uma muda.
Caindo enquanto sangrava no ombro, Corin viu. Uma árvore emergiu com Skyte no centro. Cresceu a uma velocidade absurda, alcançou Sui, Kaduk. Kadududuk. Começou a esmagar o sol. A sorveira logo engoliu Claion Solais, que estava sob o disfarce do sol. E então este é o sol de que não estava falando. Depois de colocar as mãos em Claion Solais, o sol, ele pousou novamente no chão e passou por outra metamorfose. De uma cobra, a um sapo e um dragão até a sombra final, um touro negro. Corin Lork semicerrou os olhos. Teria sido melhor se Dunsky tivesse escolhido a forma de dragão. Como Corin conhecia o poder do sol, ele queria evitar o pior cenário possível de ir contra aquela forma. Quar. Diante dos olhos de Corin estava uma figura humanoide grande e musculosa com cabeça de touro, e seu corpo de 2 metros de altura estava coberto por uma juba negra e brilhante. Parecia um minotauro do mito grego, mas este aqui era o touro negro do grande oceano, o rei de todos os touros. Ia feita um número incontável de cobras, sapos suficientes para encher uma mansão inteira, 3 dragões furiosos e 3 touros com o poder da magia. Era isso que Dunsky era, uma legião combinada de bestas da escuridão sombria, monstros que estavam selados no inferno. E em sua mão estava a espada do sol, Claion Solais. E pensar que tenho que ir contra o sol 2 vezes. Devo ter muito azar. Aquele era o tesouro que pertencia a um dos súditos do rei, Euxaibres. A espada larga, expelindo chamas, queimava o ar próximo e exalava uma névoa de calor horripilante. Corin recuperou o fôlego. Ao contrário dele, que se continha e economizava fôlego, Dunsky rompeu com uma transbordante dose de espírito de luta. O rugido do rei das feras elevou-se aos céus. Marcou o verdadeiro início da batalha. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.